Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus continue a brilhar nas nossas vidas. Amém? Vamos iniciar a nossa classe, dando continuidade aos nossos estudos na nossa escola bíblica dominical. Mas antes de iniciarmos, como de costume, vamos mais uma vez ter uma palavra de oração, pedindo ao Senhor que continue a abençoar, abençoe nesta classe, que nós possamos aprender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, através da palavra, através do ensino do Espírito Santo. Deus abençoe a nossa classe, Deus abençoe as demais classes unidas, a nossa igreja que foi orada, as demais igrejas que se reúnem no nome do Senhor, que Deus possa orientar o povo dele, da forma que ele tem entender. E o nosso irmão Paulinho, o presbítero Paulo, que coloque de pé, faça essa oração para nós, por favor. Grandioso Deus e eterno Pai, somos gratos ao Senhor Deus pelas suas maravilhas, Deus, em nossas vidas. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor nos acordou hoje, Deus, nessa manhã, Deus, com saúde, com paz. E somos gratos ao Senhor Deus, gratos por cada vida, Deus, que está aqui, por cada família, Deus, representada nesse local, Deus. E fale, Deus, em nossos corações, ó Pai, através da tua palavra, através do teu céu, Deus. Fala nos corações, Deus, das crianças também, debaixo, Deus, através das professoras, ó Pai. Que o Senhor, Deus, possa estar usando cada um em nome de Jesus. Seja conosco, Deus, e que possamos, ó Deus, entender a tua mensagem para nossas vidas. Obrigado pela tua Deus, que eu faça cada dia mais uma fé, Deus, que eu venha falar do Senhor para as nossas vidas. Obrigado pela tua Deus, no nome de Jesus. E eu te agradeço e te peço. Amém. Amém, Senhor Deus. Glórias a Deus. Capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. O capítulo 2 também do nosso livro texto, né? Comentários à primeira carta dos Coríntios, pastor Hernandes Dias Lopes. É o texto que nós temos estudado. Vamos estudar hoje a nossa segunda lição, que se refere também ao segundo capítulo, 1 Coríntios capítulo 2. Deve dar aos irmãos, hoje o tema do nosso estudo é as glórias do Evangelho. No capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar sobre esse assunto, que ele deve permear o ensino da igreja. Nós vimos que a essa época, no primeiro século, a igreja de Corinto, como todas as outras, uma igreja nova, uma igreja recente, e principalmente numa sociedade recente. A cidade de Corinto tinha sido destruída, houvera sido reconstruída aproximadamente 100 anos atrás, e tinha uma sociedade pulsante naquela época, uma cidade grande, uma cidade grega, uma cidade importante dentro do contexto histórico daquela sociedade. O apóstolo Paulo fica ali, como nós podemos ver, né? Em Atos, capítulo 28, aproximadamente em grego, depois ele vai para Éfeso, e de Éfeso ele escreve essa carta, para poder corrigir alguns rumos que a igreja de Corinto houvera tomado, na ausência do apóstolo Paulo. Então, nós temos o intuito dessa carta, que tem como corrigir a igreja. Então, nós trazemos essa lição para as nossas vidas. Qual é o rumo que nós temos tomado hoje? O que nós podemos aprender com os erros da igreja de Corinto? O que nós podemos aprender com os ensinos do apóstolo Paulo nessa igreja? Esse é o objetivo nosso aqui hoje, que nós possamos ser moldados pelo que a palavra de Deus nos ensina. Eu pergunto para os irmãos, qual que é a finalidade da igreja? Por que a igreja existe? Seja naquela época de Corinto, seja na nossa época hoje. Por quê e para quê especificamente que a igreja existe? Para que a igreja existe? Pregar o Evangelho e salvar a alma. A igreja existe para isso, pregar o Evangelho. Exclusivamente. A igreja só existe por conta disso, para pregar o Evangelho, levar o Evangelho aos perdidos, salvar, levar a salvação em Cristo Jesus. Esse é o objetivo da igreja. Um objetivo só, não tem outro.
Então, a igreja prega o Evangelho e outras coisas, né? Que não o Evangelho puro, né? Então, assim, vai pregar o Evangelho com cuidado, vai pregar o Evangelho com avareza, vai pregar o Evangelho. E assim, o Evangelho vai se diminuindo dentro dessa pregação. E o mais importante talvez seja, dentro do que a Tânia falou, a pessoa ir para a igreja e ficar rica. A pessoa ir para a igreja e tirar todos os problemas da vida dela como um passo de mágica. É isso. O Evangelho tem sido contaminado com uma pregação, com uma exposição que não é bíblica. É isso. Aconteceu lá, né, no primeiro século, na igreja de Corinto, e acontece hoje na nossa realidade. Então é isso que esse ensino vem nos combater, né? O apóstolo Paulo, a palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele vem combater esse ensino errado, essa forma errada de ensinar o Evangelho. Então, o nosso texto começa para nós falando sobre isso, né? Que o Evangelho ele se centra na morte de Cristo, né? A parte do plano de Deus, faz parte desse plano de Deus e nos é revelado pelo Espírito Santo. Mostra nesse conjunto a ação da Trindade, a ação do Senhor Jesus Cristo no sacrifício vigário, a ação de Deus nos propiciando isso e a ação do Espírito Santo nos conduzindo a entender esse plano perfeito de salvação da humanidade. E isso de forma simples. Então não precisa de outros subterfúgios para levar para o Evangelho. Então é esse combate que o apóstolo Paulo vai fazer, né? Vai fazer aqui no capítulo 2 da carta que ele escreveu aos Coríntios, a primeira carta que ele escreveu aos Coríntios. Então, entrando dentro da nossa lição, nós vamos ver aqui algumas situações, algumas verdades que são trazidas pelo apóstolo Paulo dentro desse contexto da pregação do Evangelho, né? Então, o primeiro ensino para a gente aqui é que o Evangelho está centrado na morte de Cristo na cruz. O Evangelho está centrado na morte de Cristo na cruz. Então, esse primeiro ensino ele é interessante para nós, né? Porque quando a gente vai ver no nosso texto aqui, mas só para a gente abrir um parênteses rápido, quando os gregos eles ouviam sobre esse Evangelho, sabe o que eles pensavam? O apóstolo Paulo vai falar isso no texto, ele fala assim: isso é loucura, mas você está pregando uma pessoa que foi morta na cruz. Então, assim, a morte de cruz naquela época, o que significava? Uma desonra, uma vergonha. Então, assim, é isso que eles entendiam. Vocês estão loucos de trazer isso para nós, né? Nós que somos o berço da cultura do mundo, você vem trazer essa história para nós, isso é loucura. Então, assim, o Evangelho ele vai trazer essa verdade para nós. A gente precisa apreender, e a gente apreende isso não é com o nosso conhecimento, não é com a nossa força, é isso que ele vai ensinar. Vocês precisam, ele fala isso para os coríntios, fala isso para os gregos, vocês precisam de fé para poder entender isso. E essa é a verdade para nós, né? Talvez se a gente pregar para aqueles que estão lá fora, lá, que não foram tocados pelo Espírito Santo, fala assim: você está ficando louco, isso aí não tem sentido para mim, talvez não tenha mesmo. Então precisa dessa ação do Espírito Santo. É isso que ele tem que mostrar, né? O Evangelho ele é completo. Cristo, Deus Pai e Espírito Santo, para poder chegar até as pessoas e quebrar, seja qualquer manto que for, né? Seja o manto da sabedoria humana, seja o manto de qualquer um que for colocado além desse aqui, ser quebrado pela palavra. É isso que ele vem trazer para nós esse ensino. Então, ele traz para nós algumas verdades, né? Nesse texto. O texto começa trazendo para nós, aí no capítulo 2, o conteúdo do Evangelho. Qual que é o conteúdo desse Evangelho? Qual que é o conteúdo genuíno do Evangelho? Vamos ler aqui no nosso texto, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Vamos começar por esse texto. Vou pedir a Marta para ler para nós aqui, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. 1
Cristo e esse crucificado. Então, ele começa a explanação dele falando sobre o que ele estava ministrando ali. Ele chegou ali para ministrar Jesus Cristo crucificado, unicamente Jesus Cristo crucificado. Então, esse texto, ele vai mostrar para nós, o reverendo Hernandes, ele traz isso com maestria. Ele fala assim, né, que a igreja do Senhor precisa entender essa motivação, precisa entender que o objetivo da igreja existir é simplesmente essa pregação, pregar Jesus Cristo crucificado unicamente, porque quando a igreja inclui outras verdades, entre aspas, dentro dessa pregação, a igreja se perde, deixa de ser uma igreja, porque se não houver a exposição do evangelho puro, do evangelho simples, de simplesmente o Jesus Cristo crucificado, pode ser qualquer coisa, pode ser um clube, pode ser uma escola, pode ser qualquer coisa, mas deixa de ser igreja, principalmente deixa de ser a igreja do Senhor, deixa de ser a igreja do Senhor, porque se a igreja não fizer isso, ela deixa de ser a igreja do Senhor, ela perde, como diz aqui o reverendo Hernandes, ela perde a essência do próprio evangelho. Então é isso que a gente deve ter, né? Então, quando o apóstolo Paulo, ele pregava esse Cristo, fala assim, André, você está falando isso aí, mas como que era a situação? Como que era a situação daquela época? Quando o apóstolo Paulo pregava o evangelho para os judeus, qual que era o sentimento dos judeus? Era de escândalo. Não, louco? Filho de Deus, o Filho de Deus não pode ser crucificado, escândalo para os judeus. E para os gentios, o que era? Loucura. Então assim, olha só, é uma mensagem que era repelida por todos, tanto os de dentro quanto os de fora. Paulo era um judeu, pregava Cristo crucificado para os judeus. Fala assim, escândalo, para os de fora, para os gentios, loucura. Olha só a situação. Marca ela fora do nome aqui, por favor. A gente às vezes esquece que essa morte era a mais horrenda que tinha, né? Era a pior humilhação. A gente esquece, por isso que nós fala que é loucura, como que nós vamos adorar um Deus que foi humilhado ao extremo, né? E Deus, o poder que esse Deus tinha de não se sair dessa coisa, né? Pois é. Isso que a Marta está falando, o texto vai terminar dessa forma, né? O texto vai terminar dessa forma. A cruz, ela indica isso, né? Ela indica em primeiro momento uma vergonha. Era isso, significava isso. Como vou crer em uma pessoa que foi morta na cruz, né? E da mesma forma, a cruz representa o esplendor da glória de Deus, a forma que Deus escolheu para que a humanidade fosse salva. Esses dois aspectos, o texto termina falando isso. Mas no primeiro momento, o que chama mais a atenção nosso, como homens, como pessoas, é justamente isso. Era que os gregos olhavam e falavam assim, não pode. Era que os judeus falavam assim, e não é, né? Era rejeitado por todos, né? Tanto os crentes, teoricamente, né, que eram os judeus, e os descrentes, que eram os gentios, os gregos naquela época. Então, é essa a situação, né, inicial do nosso texto. Então, o apóstolo Paulo, ele continua, né? Falando aqui, né? Trazendo outros ensinos. Vamos dar uma acelerada, porque tem muita coisa. Ele relembra os textos também da dedicação exclusiva na pregação do Evangelho. Paulo pregava exclusivamente o Evangelho. Exclusivamente o Evangelho. Vamos ver aqui. Agora, capítulo 2, versículo 1. 1 Coríntios 2, 1. Vou pedir a Tânia, está aberta aí, Tânia? 1 Coríntios 2, 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e irmãos sozinhos. 2, 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou sabedoria. A nossa versão aqui, não é exatamente isso aí, né? Ele fala que não fez isso com ostentação de linguagem. Então, assim, o apóstolo Paulo, ele era um homem erudito. Se ele quisesse chegar lá junto com os coríntios, os gregos lá do Corinto, e mostrar a erudição, ele tinha. Ele falou assim, não, eu não vou fazer isso dessa forma.
vem trazer para nós a exposição na pregação do Evangelho. E o texto continua, né? O texto continua. Paulo, ele nos lembra da maneira como que o Evangelho ele deve ser pregado. A maneira como que o Evangelho ele deve ser pregado. Vamos ver aqui no versículo 4 do capítulo 2. João Lucas está aberto aí, João Lucas? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e poder. Amém. Obrigado. Então, sim, a palavra que, a forma que o apóstolo Paulo ele vai trazer o Evangelho, como ele disse aqui no versículo 1, não é com ostentação de linguagem, não é simplesmente com palavras, mas ele vai levar a demonstração do Espírito e do poder desse Espírito. Então, assim, a gente precisa entender isso, né? A gente precisa apreender aquilo que a palavra de Deus coloca à nossa disposição. Porque muitas vezes nós queremos, da nossa parte, não é demonstrar o poder de Deus, não é demonstrar o poder do Evangelho que traz a vida das pessoas. Muitas vezes nós queremos mostrar, nós queremos convencer, né? É convencer as pessoas do nosso argumento, é convencer as pessoas do Evangelho. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Não adianta, não é com palavra, é com demonstração de poder, é daquilo que Deus fez na vida dele, que mudou a vida dele, e deixou de ser um perseguidor dos judeus, e passou a ser um cristão fervoroso, perdeu tudo que ele tinha para se dedicar a essa obra. É isso, né? E assim, hoje, né, estamos aqui o nosso pastor aí, a gente vê, né, as pessoas não estão atrás dessa verdade mais, né? E talvez hoje esse ensino, esse dom, né, deixou de ser um ministério, né, passou a ser simplesmente uma profissão, né? Então a gente precisa entender isso. E isso não é responsabilidade de um só. Isso é responsabilidade do pastor, isso é responsabilidade do presbítero, do diácono. Não, isso é responsabilidade, é que o apóstolo Paulo está falando da igreja. Isso é responsabilidade da igreja, é nossa, cada um de nós, né, de entender isso e deixar de lado isso aqui, ó, a linguagem de sabedoria, e deixar de lado essa questão da linguagem persuasiva. Pela linguagem, pelo argumento, talvez você possa até ser assim, né? Eu acho que outro dia eu vi um caso estava com um livro aqui, né? É como fazer amigos e influenciar pessoas, né? Eu tenho esse livro também, né, cara? Que é esse que eu vi aqui no salão. E assim, hoje a gente quer fazer isso, né? A gente quer influenciar, a gente quer debater, quer ganhar os debates, é por conta disso. Mas aqui na igreja não é assim, é com influência do Espírito Santo. Quantas vezes nós vamos falar, e assim, sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. E às vezes a gente não fala nada, e as coisas acontecem porque não é ação nossa, é por temor e tremor, é ação de Deus, é ação do Espírito. É isso que ele está falando, não é ação nossa. Não significa que nós não devemos falar sim, é pela nossa linguagem, mas assim, o convencimento não vai chegar através daquilo que a gente fala, vai chegar através da ação de Deus e do Espírito Santo na vida da pessoa. É isso. Foi até eu acho que é uma citação do Spurgeon, né? Ele falando que uma das piores pregações que ele achou que ele fez, que foi nessa pregação que mais fez eu lembro assim, né? O Ricardo falando aqui uma história que ele teve em contato, né? Do Spurgeon, né? Sabe, o Spurgeon, o pregador, né? E ele falando que uma das piores pregações foi um dos melhores resultados, né? Eu lembro da pregação de Jonas, né? Do profeta Jonas em Nínive, né? Que pregação, né? E o resultado, né? A cidade inteira se converteu. Foi isso, mano, né? Ele fala assim, eu gosto desse texto, o texto fala assim, até os animais se converteram, né? Fala, até os animais, que loucura! Mas como é que é? Jonas não queria fazer Jonas
medo. Jonas nem queria, né? Nem queria, né? E é isso, a gente precisa entender isso. Nós somos instrumentos, nós somos Uma dia para a gente expressar o que é de Deus, né? Quer dizer, a pior que eu fiz foi pouco. Quer dizer, que realmente foi genuinamente de Deus, ele achou que era pior. Pois é, né? Então a gente precisa entender isso, né? Ver a nossa dependência de Deus naquilo que a gente vai fazer na obra de Deus, né? Muitas vezes a gente quer trazer para nós, trazer para a nossa capacidade, muitas vezes. Não, depende. É claro, a gente está falando disso, né? É claro que nós temos que nos preparar. Talvez o maior papel da igreja seja esse, de preparar os crentes para pregar o Evangelho. Esse é o papel da igreja, de preparar os crentes para pregar o Evangelho. E a gente precisa entender isso. Não é assim, vou na igreja para assistir o culto. Não, filho, não vem para assistir o culto, não vem, né? Vem para aprender, vem para ser tocado pelo Espírito Santo, para louvar a Deus. Tem esse aspecto também, é claro que tem, né? Mas nós precisamos entender isso, o nosso papel de pregar o Evangelho, né? Hoje aqui, ninguém tem condição de entrar lá na delegacia de polícia de Joaquim para pregar o Evangelho melhor que eu, que estou lá, né? Ninguém tem, né? Então assim, na minha casa, ninguém tem mais propriedade para pregar o Evangelho que eu estou lá dentro. Então assim, a gente precisa entender isso, assim, eu quero pregar o Evangelho, eu quero ir lá para a África para pregar o Evangelho. Meu filho, prega o Evangelho onde é que você está, né? Onde é que você está, né? E assim, e se Deus te chamar para a África, glória a Deus. Se Deus te chamar para a Europa, glória a Deus. Se Deus te chamar para a Amazônia, para pregar para os índios, glória a Deus. Então assim, não somos nós que escolhemos, né? Como a Marta disse aqui, né? Jonas nem queria ir para Nínive, né? A gente conhece a história, e Deus chamou ele para pregar lá, né? E pregou para tudo que Deus tinha para aquele povo, né? Então a gente precisa entender isso. Que a pregação, ela independe do pregador, né? O exemplo que o Ricardo trouxe é fenomenal, né? Talvez já depois tem escritos, tem sermões maravilhosos, né? Mas talvez aquele mais erudito que ele fez, né, não tocou o coração de ninguém, né? Aquele dia que não estava tão inspirado por ele, foi assim, inspirado pelo Espírito Santo, alcançou, né? Então, a gente precisa entender isso. Não depende de nós, né? Nós temos a nossa parte, a nossa responsabilidade, mas assim, depende do Espírito Santo. É essa a verdade que o apóstolo vem trazer para nós, que a carta vem trazer para nós. Então, o propósito de pregar o Evangelho. Por que o apóstolo ele prega o Evangelho? Vamos ler aqui o versículo 5, só um instantinho, vamos só ler o versículo 5, vou pedir a Alexandre para ler para nós, Alexandre. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5. Essa é a maior parte da nossa missão, para a gente dar uma acelerada aqui. Então, aqui, nós até falamos aqui, né? Por que a pregação dele é dessa forma? Aí a resposta está clara aqui, né? Você vai pregar o Evangelho para quê? Porque a fé não se apoia em quê? Na sabedoria humana, mas se apoia em quê? Sim, no poder de Deus. E a gente vê isso, né? Muitas vezes hoje, nós temos subestimado o poder de Deus. Né? E temos nos apoiado muito na nossa própria sabedoria, na sabedoria humana, na capacidade que nós temos de convencer as pessoas, mas nunca de tocar o coração a ponto de mudar, a ponto de trazer essa pessoa a um verdadeiro reconhecimento do seu pecado, um verdadeiro reconhecimento da grandeza da cruz, que aos olhos humanos é loucura, é desprezo. É isso que a gente tem que fazer. Zé Vicente, por favor. Muitos podem se perguntar, eu não sei pregar o Evangelho, como que diz, eu não sei falar, mas a principal pregação do Evangelho é através do nosso testemunho. Dentro da igreja não é lá fora, porque nós convivemos mais com 20 pessoas lá fora do que dentro do irmão. A principal pregação do Evangelho é através do nosso testemunho. A principal, né? Zé Vicente está falando bem, é verdade, né? Às vezes, né? As pessoas nunca nos olham, né? Mas quando a gente dá uma pisada na bola, aí nós somos colocados em um pedestal,
o testemunho, né? Talvez lá, ninguém nunca preocupou com João Lucas lá, né? Agora, né? É exatamente isso, né? Então, quando nós somos chamados a essa convenção, a gente se torna, né? Esse candeeiro, né? Que o Senhor Jesus fala no Evangelho, né? Não é para colocar sobre a cama, não é para esconder, né? É para estar num lugar de destaque, é para ser luz, é para ser sal. E vai, João, vai tomar pedrada, viu? Tomás, depois você vai ver conselho que você deu para o Lucas, o Lucão, você lembra dele, né? Vai vir para a igreja, vai acabar os problemas dele, não se preocupa não, né? Vai piorar mais ainda, depois você conversa com o Márcio lá, ele vai te acalmar o seu coração. Mas é verdade, né? É verdade. Então, né? Testemunho, né? Eu tenho certeza que, eu vou falar assim, muitos de nós passamos por isso. Não vou falar de todos, mas muitos de nós passamos por isso. Né? Muitas dificuldades nós tivemos, depois que nós decidimos assim, eu decidi agora firmemente seguir o Senhor, né? As dificuldades aí, filho, é só, né? É só paulada, só pegar. Por exemplo, maior que as palavras começa aqui dentro da sua própria casa. Dentro da sua própria casa não, dentro da sua própria família. Dentro da própria família. Conversa com o Márcio, ele vai te aliviar, né? É bíblico. Tudo que o João está falando é bíblico. Né? Mas Paulinho. isso aí já tem que promover isso aí, né? A gente acha ruim, né? Isso é ruim, dá uma sensação ruim pra gente, mas nós temos que tirar o proveito disso aí, porque se não houver isso, é porque não tem mudança, não tem nada de diferente. Você não importar alguém, é o que entendeu? Não tem mudança no meu comportamento, no meu falar, no meu agir, tudo. Então, né, a partir do momento que eu estou incomodando alguém, aí está mudando. O máximo, você fez na menina. Quando eu estava teve uns 3, 4 anos para ir para a festa. Chamando para ir para a festa, né? E hoje foi a mesma coisa. Eu estava com o outro, eu comecei a me incomodar. E agora, João, o nosso inimigo principal, né? Satanás, agora ele vai voltar as atenções para você, né? Para você não, eu não posso perder o meu não. Então agora é hora de você se firmar mais nesse espírito que é muito mais que todas essas coisas, que vão te ajudar a combater, que vão te ajudar, na verdade, nem vai te ajudar a vencer, porque já foi vencido, né? Então só se agarra nisso, porque assim, sua vitória já foi conquistada. É isso que o apóstolo Paulo fala, né? Já foi conquistada na cruz do Calvário. É só isso. Agora a gente vai olhar, você vai olhar como nós temos olhado exclusivamente para a cruz. Porque se você se apegar, não, eu vou lá por conta do Márcio, vou lá por conta do André, vou lá por conta do Ricardo, esquece, vai dar errado. Agora, se você olhar para a cruz e falar assim, exclusivamente por conta da cruz, é isso que ele está falando, né? Vai dar certo. Se fortalecer em Deus. Fortalecer exatamente isso no ensino. Vamos lá? Então, o apóstolo Paulo fala nesse primeiro texto para nós exatamente sobre isso, né? A centralidade do Evangelho na cruz. Ele começa falando, esses primeiros 5 versículos, falando sobre isso. Qual é o Evangelho que nós temos que pregar? Jesus Cristo crucificado. Só isso. Que vem, o que passa disso aí não é de Deus. Né? E se trouxer resultado, vai trazer resultado que não é resultado verdadeiro. Hoje nós vemos assim, e isso, meus irmãos, né? Assim, é uma coisa que às vezes nos inquieta. Às vezes a gente vê essas pessoas pregando um evangelho diferente desse da cruz e trazendo resultado, né? Você olha assim, irmão, está cheia a igreja, está cheia, né? A igreja moderna está cheia, não está mais. Assim, mas e nós? Por quê? Se nós estamos dedicando a pregar esse evangelho verdadeiro, talvez se o apóstolo Paulo chegasse com uma mensagem filosófica, pegasse o evangelho, ele tinha condição de fazer isso, não tinha dano de fazer isso, trazer uma mensagem filosófica dentro da Bíblia, ele seria tratado lá em Corinto como talvez um Deus. Ele fala assim, não, né? A gente viu na semana passada, as pessoas de Corinto estão falando assim, eu sou de Paulo, não é isso? Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. O apóstolo fala assim, de mim, Jesus não é de ninguém, eu nem conheço vocês, né? Quem que eu vou dizer aí dessa igreja aí? Quem? Alguns, 2 ou 3, né?
andando pelo mundo